Ah, tá, vamos lá. Tá começando mais um episódio do podcast Aquele Ditado! Elas nunca vão conseguir falar sincronizadas, mas o Bailorena vocês podem contar. Esse é o Bom, conceito, gente, né? esse é o principal conceito do podcast. Bom, meninas, estou eu aqui com Scarlett Maria e Gabriela de Nóbrega. Ai, caralho! E se você ainda não nos segue nas redes, nos sigam no @podcast Aquele Ditado, em qualquer rede, estamos em todas. Facebook, Instagram. No Twitter, a gente não tá como @podcast Aquele Ditado, mas é só você colocar na barra de busca podcast Aquele Ditado. E vai achar a gente. E se segue os nossos perfis pessoais, você também acha, porque a gente sempre deixa lá o @. Exactly. E tem episódio em todas as plataformas de streaming, tem episódio lá no YouTube na íntegra, e toda semana a gente posta um teaser dando um pequeno spoiler do que vai rolar na segunda-feira. Toda segunda-feira tem episódio. Agora eu tenho que pedir desculpas a todos vocês que nos acompanham, nos ouvem. Infelizmente, na segunda-feira passada não teve episódio e eu vou dizer por quê, e eu espero que isso ajude vocês também a entenderem uma coisa. Às vezes a gente não tá bem, e tá tudo bem a gente não estar bem. Eu tenho passado por uma semana, por um mês bem complicado, bem difícil na minha vida, onde, enfim, a Terezinha, esse episódio eu vou dedicar a Terezinha. Tereza é a mãe do Renato, que eu falo sempre aqui no podcast, é meu ex e uma pessoa que eu amo demais, que é meu amigo e uma pessoa que eu gosto demais. Ela faleceu por conta do Covid e foi um choque bem grande para mim. E aí juntou isso com questões pessoais, com baixa autoestima, com perda e saga do celular, e junta tudo isso com Covid-19 e, enfim. E aí a gente vai ao fundo do poço e fica mal. E aí a gente precisa ser honesto com vocês, a gente precisa ser honesto com os nossos amigos, Gabs e Scarlett. A gente precisa ser honesto com todo mundo e falar: eu não estou bem, eu não estou com alegria, eu não estou me sentindo bem para gravar um episódio e me divertir com vocês, porque nesse momento eu preciso ficar sozinho, eu preciso ficar comigo mesmo. E aí, por conta disso, eu acabei pedindo para as meninas que a gente não fizesse o episódio da semana passada, porque eu realmente não estava bem. Eu me desculpo aqui com vocês. Aliás, eu não me desculpo. A gente não tem que pedir desculpa por não estar bem. E tá tudo bem não estar bem. O primeiro passo é admitir que você não tá no momento bom. E eu fiz isso, me sinto muito melhor agora. Meu inferno astral passou, fiz aniversário dia 7 de abril e toda essa uruca foi embora. Suruca? E essa uruca foi embora. A uruca. Tá doida, bicho? Mas enfim, eu espero que vocês entendam. E também que essa folguinha que a gente teve e que a gente deu pra vocês tenha servido pra vocês maratonar os episódios anteriores. Caso você não tenha ouvido, deu tempo de você se atualizar dos episódios. Exatamente. Inclusive, antes, quero agradecer a Pris e a Lucas Félix, que estavam lá se atualizando dos episódios, mesmo que a gente não postou, as gatinhas estavam ouvindo, estavam compartilhando com as amigas sobre os 2 últimos episódios, viu? Beijo pra vocês, Pris e Lucas. Verdade. Verdade. E Pris, queremos você aqui também um dia pra gravar com a gente, viu? Meu falar sonho sobre trazer a Pris pra esse babado. Um episódio bem caminhoneira, da Scania. Bem sapatilha. Bem sapatilha. Mas Mas gata, é isso, conhecendo a gente. Pris como eu conheço, já pensa até em um tema. E Vem bíblias. vem aí. É isso, Tabancos gente. e caminhões. Eu espero que vocês entendam isso. Eu falei que eu me desculpo, mas eu não me desculpo por isso, porque, enfim, saúde mental é tão importante quanto saúde física, e a gente não tem que pedir desculpas por não estar bem. A gente tem que tentar melhorar e ficar bem. E, novamente, eu falo que, pra mim, hoje esse episódio vai ser um episódio em homenagem à Tereza,
Tereza Lima, mãe do Renato Lima, e uma pessoa que era uma segunda mãe para mim, que eu amo demais. E eu sei que esse podcast é uma besteira, mas eu quero eternizar ela de alguma forma. E, enfim, ela vai estar eternizada nesse episódio para mim. Bom, Eu passei hoje minha coroa de Xuxa pra você, amiga, pra você dar seus beijos, suas homenagens. Hoje quem vai fazer uma homenagem sou eu, e a minha homenagem vai pra Terezinha, que, enfim, o céu te receba muito bem, porque você merece tudo. Amém. Bom, meninas, dito tudo isso, hoje a gente vai falar sobre... Exposed. A gente vai falar sobre WandaVision e os milhões de universos que existem dentro do nosso universo. Hoje a gente vai falar sobre teorias de conspiração, vai falar sobre esse mundo de teorias e coisas e universos paralelos que existem nessa Matrix que a gente vive. Então o episódio de hoje é um podcast, aquele ditado Vision. Tá. Eita! E vocês sabiam, antes de soltar a vinheta, eu já vou dar um spoiler do que virá depois. Que dentro da história desse podcast, aquele ditado, existe uma teoria da conspiração. E vocês só vão descobrir qual é ela depois. Solta a vinheta. Pera, e essa foi a introdução? Não, mulher, não. Corta. Exclói. Cadê a vinheta? Amiga, não precisa. Tem certeza? Ai, meu culto. Segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Não precisa nem de vinheta depois dessa passada. Ai, foi tudo. Ai, Vocês gente, nem essa sabem qual é, Gabriela né? é muito iludida, velho. Não, já tô vendo, ó. Eu já tô vendo várias teorias da conspiração. Não, Amiga, é mentira delas. Clara a boca dela pra internet dela cair. Amiga, Não, eu já tô ouvindo, ó. É mentira delas. Ó as teorias da conspiração. É mentira delas. Não teve episódio porque a Gigo e a Scarlett finalmente brigaram. Elas se Ai, quem dera. odeiam. A gente brigou, né, amiga? A gente brigou, se desentendeu, foi babado. Ou E então eu fiquei vamos falar só assim, assistindo tudo com a pipoquinha na mão. Ou então vamos falar assim, é mentira delas. A Gabi está construindo um podcast só dela pra falar mal da Gigo e da Scarlett. Então, é tudo... Amiga, olha mas as isso teorias, ela já faz hein? aqui. É verdade. Olha, mas Nojenta. essa segunda teoria poderia ser real, mas não pra falar mal de vocês. Eu vou fazer um podcast sozinha mesmo, porque, ai, aquele negócio, né? Quem brilha tem que ter sua própria constelação. Nem sei como é que chama. Gata, Mas não é aquele negócio, é aquele ditado. Aqui é aquele ditado, tá? Não é é aquele ditado, mas eu vou falar qual é a teoria que envolve esse podcast. Diga. Gente, existe uma teoria da conspiração nesse podcast que é da Gigo e da Scarlett contra a minha pessoa, gente. Vocês têm que ficar do meu lado, entendeu? Ai, coragem. Que elas falam que eu edito e tiro os trechos delas, de falas delas, e é mentira, eu não tiro E é fala verdade. de ninguém. É verdade. É verdade. Olha. Inclusive, eu vou soltar coisa no meu Instagram com edições que você fez tentando fazer as coisas que a Gigo falava pra você virar contra mim, sua filha da puta. Não. Isso foi uma teoria da conspiração que aconteceu. Aqui é contra mim, que a Gabi fala que eu não tenho opinião, essa nojenta. Uma teoria de conspiração que aconteceu, que foi revelada no Twitter, inclusive, culpa da Jaque. A Jaque é uma ouvinte nossa, e a Jaque soltou um comentário lá, e aí, tipo, o pessoal começou a falar, nossa, Gabs edita e muda e distorce as coisas, e é verdade. Ah, então já não é mais teoria, aí já é fato. Uma teoria da conspiração que levantaram sobre esse fato, Sobre gente. um fato, perfeito. Foi um Colocou fato, muito exatamente. bem, é um fato. Sobre essa tour. E aí levantaram essa teoria da conspiração no Twitter. Rendeu, né, meninas, inclusive. Nossa, Falando- rendeu horrores. E aí as gatas começaram a falar que eu distorci as coisas. Gente, eu só distorço nos trailers. Nos trailers tá permitido. Porque aí quem quiser saber a história real, qual é a vertente ali, o enredo daquela tour, vai ter que ouvir o episódio completo. Mas no episódio completo tá tudo sequencial. Para de ser louca, vocês tudo. Tá nada. Inclusive também tem uma teoria do porquê que a Rafa, que estava no primeiro episódio, se você não ouviu, corre e vai ouvir, foi demitida do podcast. E eu não vou Ih! falar
não vou falar qual foi o motivo, eu só vou dizer que tem a ver com a Gabs também. Ou seja, tudo isso, a Wanda do podcast é a Gabs, é só isso que eu falo. Esse é um fato também que eu não vou revelar, é segredo, mas que culpa tenho eu se ela errou de grandão? ser uma grande gostosa, né? Não, que culpa... que ela errou grandão, que culpa Amiga, tenho eu? grande ela pode ser, agora gostosa tá longe, viu, gata? Tenho que concordar, infelizmente. Olha, a sou Rafa obrigada a falou que concordar. você... Eita, olha que estão falando da Rafa aqui, gente, passada. Querida, eu tô falando de você, sua fodida. Tá, mas vamos lá. Vamos. Vocês acreditam nessas teorias? Tem alguma teoria que vocês ouvem ou olham, ou já pesquisaram, ou já ouviram falar, que vocês falaram assim, tipo, gente, eu acredito que isso é muito real. Eu acredito que isso tem uma questão aí. Tem uma teoria que eu já vou dizer pra vocês aqui, que eu vou revelar pra vocês e dizer. Se alguém tem dúvida, eu vou dizer. É real. Mas vamos que uma hora a gente vai esbarrar por ela aqui nesse episódio. Mas vocês têm alguma que vocês acreditam, alguma que vocês já ouviram e falaram, tipo, isso é muito absurdo? Ai, amiga, tipo, eu não sou muito daquelas de acreditar nessas teorias, não, porque é tudo tão umas fanfic mirabolantes, sabe? Igual as que a Gabi faz, que nem ela acredita. Sim. Aí, tipo, eu acabo não levando fé, sabe? Tipo, Amiga, mas aí é que tá. dos terraplanistas mesmo, gente, eu acho aquilo tão absurdo. Mas isso aí não é teoria, né, Isso amiga? isso não é teoria da conspiração. Ignorância e fanatismo, só isso Amiga, mesmo. claro que é teoria da conspiração. Eles querem enfiar a goela abaixo de todo mundo que acredita que a Terra é redonda, que ela não é redonda, que ela é plana. Isso é verdade. É uma teoria de conspiração. Mas é uma teoria burra. Essas a gente não conta. É uma teoria Gabs. Eles não têm fatos, gente, pra comprovar isso. Falar que você olha pra linha do mar e você não vê a curva ali, você só vê reto, isso não é um ponto, não, forte, não. Para de ser louco, terraplanista. A Gabi é igual a blogueirinha agora. Isso não é um ponto, não. Forte, não. Mas eu acho que é isso. Tipo assim, o ponto é esse, entendeu? Não sei. Eu também. Essa eu nem considero uma teoria. Isso aí eu invalido, porque isso pra mim aí tá muito mais atrelado a um fanatismo, a um despresidente, do que a uma realidade científica ou, enfim. Não, nem dou crédito pra isso. Isso aí pra mim é fofoca. Amiga, porque geralmente teoria da conspiração. Estuda esses negócios, gente, eu fico passada. Então, mas o ponto é justamente esse, né? Que geralmente teoria da conspiração é umas coisas mirabolantes, mas é umas coisas assim que, tipo, os argumentos que as pessoas apresentam, que elas desenvolvem em torno das teorias, são coisas que faz a gente parar e falar assim, caraca, isso faz sentido. É esse o ponto de uma teoria da conspiração real. E essas coisas assim eu também não considero, porque tipo, é uns pontos que eles levantam assim, mas é uma coisa muito ficcional, sabe? É tipo, total especulação, e aí tipo, você olha, você vê que não faz sentido nenhum, que é só, sabe, querendo palco mesmo e close. Sim, não dá nem pra dar credibilidade. Close, mana. Não dá pra dar nem credibilidade, na real. Não dá, tipo, mas agora sim, eu já fui uma pessoa que acreditou muito e que, tipo, ficava assustado e com medo de teoria de conspiração e ao mesmo tempo fascinado. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. Só que hoje em dia, eu acho que eu não me pego mais tanto assim, não, sabia? Inclusive, eu lembro de qual foi a última teoria da conspiração que, tipo, eu acreditei, que eu fiquei, assim, instigado e procurando e querendo saber mais sobre, e também imaginando e especulando sobre. E ela aconteceu em 2016, 2017, por aí. Que foi aquela teoria daquele menino que ele, tipo, ele tinha o mesmo nome de um filósofo, acho que era um filósofo, que ele era um filósofo alquimista. E aí esse menino pegou, eu não sei se vocês vão lembrar, calma aí que eu já procuro o nome dele que eu esqueci. Inclusive, Scarlett, se você quiser procurar aí, eu agradeço. Ele tinha o nome de um filósofo, alquimista e tal, e aí, tipo, ele começou a estudar alquimia, esses negócios assim, e aí ele pegou o quarto, teve um dia que ele desapareceu. E aí ele sumiu. Não, amiga, a fic é muito boa. Tipo assim, ele desapareceu, ninguém tinha notícia dele, amigos, familiares, ninguém, absolutamente ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. A família dele tinha saído por um final de semana em algum canto, e aí ele ficou em casa sozinho. Nisso, quando eles voltaram, ele não tava mais. Mas qual foi o rolê, tipo, que tornou essa história tão grande? Amiga, no quarto dele, nesse final de semana que a família dele passou fora, todas as paredes do quarto estavam com escritos. Tinham uma estátua imensa no meio do quarto dele, tipo, que era dessa pessoa, desse filósofo que ele admirava muito, e que tinha o mesmo nome que ele, e aí tinha essa estátua, e em volta tinha um símbolo alquimista, assim, um símbolo da alquimia desenhado no chão.
que era um símbolo de você viajar no tempo, alguma coisa assim. E aí, Amiga, é o menino alquimista do Acre? Isso, ele mesmo. O sumiço do Menino do Acre. Essa eu Sim. conheço. E aí, tipo, ele, tipo, tava escrito as coisas no teto, nas paredes, e o guarda-roupa dele, ele arrancou as portas, escreveu dentro do guarda-roupa, tipo, nas molduras, assim, em volta. Gente, essa fic, assim, foi... E que ele até hoje desapareceu. ninguém sabe pra onde ele foi, e ele não fala, Ele né? voltou, amiga. Não, ele voltou, mas ele não fala pra onde ele foi nem o que aconteceu, né? Ele não fala, mas aí, tipo, tanto é que essa estátua que colocaram no quarto dele, a única pessoa que sabia que talvez, na verdade, assim, que as pessoas imaginam que sabia o que tinha acontecido com ele, mas essa pessoa nunca quis dizer nada também, foi um vizinho que ele tinha, um amigo e vizinho, que foi quem produziu, que é um cara que ele é escultor e esculpiu essa imagem pra ele, entendeu? E a imagem, assim, é enorme. E, tipo assim, ela é pesada e ninguém sabia como ele tinha conseguido colocar aquilo dentro do quarto e tal, então foi, tipo, tudo muito bem elaborado. E eu lembro que quando ele sumiu, tipo, gerou maior repercussão, assim, tipo, todo mundo, gente, como assim? Eles aparecem, ninguém sabe, ninguém vê. E, tipo, consegue construir em 2 dias, fazer tudo isso no quarto e tal. E aí ele tinha 7 livros que ele deixou decodificado, também tem isso, né? Meu que é Deus. uma das partes, que é de uma parte mais... Se eu não me engano, eram 7 livros, não sei, eu sei que era uma quantidade grande de livros que ele deixou decodificado. Então, tipo assim, ele teve tempo muito... Ele planejou muito isso, sabe? Então, realmente era de se assustar. O quanto, tipo, ninguém percebeu nada. E ele deixou esses livros e todo mundo tentando decodificar pra descobrir o que tinha acontecido com ele e tal. Ai, mas foi tudo essa tour. Eu amei. E, inclusive, ela é uma das minhas preferidas até hoje, porque eu fiquei muito fascinado na época. Ai, amiga, olha, eu amo ver esses rolês de teoria. Amo, amo, amo. Sou apaixonado por teorias. Algumas eu sei que é real, outras porque eu gosto de ver derrubarem as ideias. Mas a última que eu vi, inclusive, a última que eu vi foi ontem, tá? Foi a da caixa. Não sei se vocês já viram. A da caixa de. Eu não vou lembrar o nome do espírito. É uma caixa que é de um espírito da época maia lá, é bem antiga, uma coisa assim. E é uma caixa que hoje ela tá no museu de. É um museu lá de um rolê que é só. Eles colecionam e eles armazenam só objetos místicos e etc. E aí a teoria diz que essa caixa, que é uma caixinha mesmo, como se fosse uma caixa de, sei lá, de uma caixa pequena, essa caixa não pode ser tocada ou aberta. E aí dizem, né, a teoria a primeira pessoa que teve essa caixa, que sabe se Deus é uma caixa de 1920, é uma caixa tipo muito antiga. Nossa, mas 1920 é recente. Será que é dessa época? Não. A caixa é mais antiga, mas o primeiro relato de quem teve essa caixa era de uma família que tinha essa caixa. E aí, enfim, foi passando de geração para geração, e a família inteira adoecia, e etc. E aí, uma senhora de idade deu essa caixa, a família dessa que detinha, enfim, essa caixa. Sabe aqueles estacionamentos que tem nos Estados Unidos, onde você guarda todo o seu entulho lá e passa o tempo, aí eles vendem suas coisas, se você não... Enfim, eles deixaram essa caixa lá, essa família. Tiraram de dentro de casa porque estava fazendo mal para a família, a família inteira estava perdendo o cabelo e sangrando, assim, tendo hematomas e sangrando. E aí eles deixaram essa caixa lá nesse estacionamento. E aí passou muitos anos, uma pessoa comprou, e aí essa pessoa que comprou o estacionamento, viu a caixa e falou: eu vou dar de presente para minha mãe. Ai, gente. Sem saber do que se tratava a caixa. E aí deu essa caixa de presente para a mãe. No dia que ele deu essa caixa de presente de aniversário para a mãe, no mesmo dia a mãe dessa pessoa teve um infarto e morreu. Meu Deus, que loucura. E gente aí começou essa maldição dessa caixa aí, começou a passar. Tem vários relatos de pessoas que pegaram de alguma forma essa caixa e tal, e enfim. E aí o relato mais famoso que eu vi essa semana, inclusive, ontem, o relato mais famoso que dá crédito a essa ideia é do, não sei se vocês conhecem o cantor, como que é? Post Malone.
Sabe o Post Malone? Sim. Aham. Tem um vídeo em que o Post Malone foi meio que gravar um vídeo tocando algumas músicas ao vivo. Ele foi cantar umas músicas ao vivo dentro desse museu. E aí tem o vídeo dele meio que de zoeira lá dentro, ele encosta, ele toca nessa caixa. E aí ele mesmo já deu entrevistas falando que depois que ele tocou nessa caixa, no dia em que eles saíram de lá, ele disse que ele começou a ver uma sombra que o acompanhou durante todo o trajeto de volta para casa. Não satisfeito não contente com isso, ele dá outros relatos. Fato é, né? Quem conhece mais sobre o Post Malone sabe que depois disso ele sofreu um acidente onde as rodas do avião em que ele estava decolando pegaram fogo. Depois disso, ele sofreu um acidente de carro. E não satisfeito com tudo isso, depois disso, ele deu uma entrevista falando que começou a aparecer. Ele sentiu uma mordida no braço e acordou com uma mordida muito forte no braço. E, enfim, durante a entrevista, ele dá vários relatos sobre o que aconteceu com ele depois que ele tocou nessa caixa. E só depois ele veio descobrir do que se tratava essa caixa. Mas de que essa caixa é realmente amaldiçoada e tal. E, enfim, essa foi a última teoria que eu vi. E que é um babado, assim, seríssimo, viu, gata? É um babado, foi daí assim, que tiraram a história da caixa de Pandora. não sei, mas... Ai, e, não sei. e tem Me lembrou fotos... E tem fotos da caixa aberta. Já tem na internet, você consegue achar. E basicamente, dentro da caixa, quando você abre ela, tem um castiçal de vela, um negócio escrito numa pedra, um símbolo escrito numa pedra. E tem uma outra coisa lá, enfim, mas que esse símbolo significa esteja em paz ou fique em paz, uma coisa assim. E é bem estranho. Gente, que bizarro, né? É bizarríssimo, amiga. Quando eu vi, eu falei, caralho! Isso me lembrou muito também do rolê da Annabelle, né? Que, tipo, falam que... Que é real, né? Não sei se você que Aham. tá ouvindo sabe da história, mas a Annabelle realmente existiu. Ainda tem, né, a boneca dela A boneca preservada está no nesse museu. Tá nesse mesmo museu. Tá nesse mesmo museu. Ah, eu não sabia que tava no mesmo, mas, tipo, tem muitas coisas lá, né? Tudo envolvendo essas coisas assim, Sim. sobrenatural. Sobrenaturais. E tá no mesmo museu, amiga. Ai, mas... E vocês acreditam? Ai, amiga, do negócio da Annabelle, eu acredito, viu? Olha, se eu ler a tour, tipo, do jeito que é contada tudo os fatos que já aconteceram e tal, eu acredito sim. Eu não sou a pessoa que nega essas coisas, não. Acho que é super possível. Eu acredito muito no lance do sobrenatural, até porque existe uma teoria também da conspiração de que essas pessoas não são elas que são sobrenaturais. Para elas, a gente é que é sobrenatural, né? E Como assim, essas pessoas? Não sei se você sabe, mas existe uma teoria do mundo invertido. E de que nós é que estamos fora da realidade verdadeira, de que nós vivemos numa realidade paralela. Aham. Eu E já de vi que- isso em algum canto. De que essas ideias de que nós vemos fantasmas ou de que tem coisa sobrenatural, é que na realidade nós é que somos os fantasmas para essas pessoas e elas é que vivem na realidade real oficial. Tanto é que Choqueiras. não sei se vocês. Eu acho que eu contei pra vocês, né? Que agora, no ano de 2020, na virada do ano de 2020, existe inclusive uma teoria de que esses universos se chocaram, de que se chocaram real. Tanto é que se você perguntar pra Siri em que ano estamos, ou que dia é hoje, uma coisa assim, eu não sei qual é a pergunta exatamente, mas ela vai dizer que a gente parou, se eu não me engano, foi em agosto, setembro, outubro, de que a gente parou nessa data do ano passado e que daquela data em diante algumas máquinas não reconhecem. Algumas máquinas meio que não reconhecem que a gente já está em 2021. Uhum. Eu Entendeu? vi isso, eu vi e você já tinha comentado mesmo sobre isso com a gente. Eu também já vi sobre isso. De que parece que, tipo, algumas máquinas, até o sistema da Apple, da Android, etc., não reconhecem que a gente já avançou. E parece que isso vem em decorrência disso, do encontro desses dois universos paralelos que realmente se encontraram e que bugou. E que estamos ainda bugados aí entre esses dois universos.
Mas a teoria, basicamente, sobre esse rolê do sobrenatural é isso, é de que nós é que estamos num universo invertido e que eles estão no universo correto, vivendo as vidas dele normalmente. Que nós é que somos, na teoria, os fantasmas, sabe? Uhum. Aham. É Eu uma acredito teoria muito. É uma teoria bem bizarra, assim, mas que eu acredito também. Eu acredito que, amiga, é aquela coisa, se existe uma infinidade no universo, uma infinidade de constelações, uma infinidade de planetas, planetas que ainda estão sendo descobertos, diversas coisas, assim, que vão além da compreensão Terra, né, ser Uhum. humano e tal, por que que a gente acha que não, sabe? Por que que não seria possível existir uma realidade paralela, sabe? Nossa, sim, amigo. Tanto realidade paralela quanto existência de seres sobrenaturais, eu também acredito. Eu acredito, inclusive, também que, tipo, existem forças sobrenaturais que regem a nossa própria existência humana, sabe? Tipo, esse rolê de Sim, que a gente não tem controle total sobre o nosso. Que, tipo assim, a gente não tem a usualidade total do nosso cérebro, essas coisas assim. E também o fato de que hoje a gente vive num mundo que, tipo assim, querendo ou não, esse rolê de sobrenatural, de pensar em sobrenatural, de pensar em espiritualidade, não é mais, tipo, tão levado, não é, tipo, tão mais comum quanto antes, sabe? Buscar explorar essas áreas. E hum, querendo ou não, a gente ouvia muita coisa do que acontecia nas épocas anteriores, quando as pessoas davam muito valor à espiritualidade, ao sobrenatural, a energias, essas coisas. E sim, como amiga. e eu acho que é muito fácil hoje em dia a gente não acreditar mais nessas coisas, e deixando de acreditar, sabe? Apagando as fadas, Uhum. porque a Apagando gente as não. fadas. Eu acho que o fato da gente não acreditar não é nem que a gente, tipo, tá evoluindo e vendo que isso é balela e fiques e histórias. Eu acho que nem é isso. Eu acho que é por conta da gente não pensar nessas coisas e não explorar mais sobre isso, entendeu? Eu concordo totalmente. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o lance de que o ser humano precisa acreditar é, em coisas palpáveis para sobreviver, né? Uhum. A única coisa que o ser humano acredita de. É muito bizarro, né? Como a gente não acredita em coisas sobrenaturais, mas a gente acredita que vai descer um homem do céu com não sei quantos cavalos alado, com várias trombetas, Pé de anunciando. fogo. Anunciando que é o Aham. fim da humanidade. Como a gente não acredita no sobrenatural, que é a nova ordem Uhum. mundial, Uhum. mas nós somos controlados o tempo inteiro. E qualquer coisa que foge do controle é uma incógnita. E qualquer incógnita na cabeça do ser humano é um perigo, né? Deve se afastar, deve ficar é, distante, corra, saia fora. Então eu acredito super. Inclusive em extraterrestre. É que nem eu falo sempre. Se essa caneca que tá aqui do meu lado me disser bom dia, Guilherme, eu vou falar bom dia, senhora caneca. Vou falar, gata. Ué? Oi? Ai, amiga, eu não sei se eu teria medo, não. Eu não sou uma pessoa muito medrosa, então acho que não, mas, tipo, eu realmente, inclusive, agora acho que eu posso puxar um outro ponto já pra falar disso. Inclusive, uma vez eu tinha uma médica, que era a doutora Mônica, se vocês jogarem no Google, vocês encontram ela. Ela é ufologista super conhecida e ela já foi minha médica. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar da Socorro Leite, que eu já ia te dar um cascudo. Eu nem sei quem é. Mas aí Amiga, Socorro Leite, que tinha no Gugu, que ela ia pros cemitérios com aquela maquininha, ficava Ai! correndo dos espíritos. Eu Eu, amava! eu lembro, só não tinha associado o nome. Amava Socorro Leite. Um beijo, inclusive, Socorro. E aí, tipo assim, uma vez eu lembro que a Mônica me perguntou tipo, se eu tinha interesse por ufologia, se eu já tinha ouvido falar sobre e tal. E nessa época tipo, tava no início da adolescência e minha mãe entrava nas salas de consulta comigo. Uhum. E aí minha mãe, aí tipo, eu falei que não e tal. Ela falou assim, porque se você quiser, tipo assim, e aí, ai gente, tem umas partes que eu não vou poder contar, mas enfim. E aí ela foi e falou que ela tinha uns livros e que aí ela falou assim que ela via em mim uma pessoa muito estudiosa e uma pessoa que tinha muita sede por conhecer coisas, tipo, que tinha uma pessoa que tinha muita propensão a entender o lado sobrenatural da vida.
E aí ela falou assim que se eu quisesse, ela me emprestaria os livros e tal pra eu entender sobre. E a Mônica, ela, tipo assim, ela é uma ufóloga super respeitada aqui no nosso país. E se vocês procurarem, vocês vão ver a entrevista dela falando sobre isso, de experiências sobrenaturais que ela já teve. Eu vou procurar. Tem uma que eu lembro dela que eu nunca esqueço esse relato dela, tipo, que ela fala assim que uma vez ela tava tomando banho, pelada no banheiro, e aí, tipo, ela vestiu a toalha quando ela tava saindo, e aí chamaram ela, e aí ela disse assim que ela foi, tipo, levada pra fora, tipo assim, pra uma nave, tipo assim, ela falou assim, eu lembro que ela fala assim, que ela é muito engraçada também, sabe? Ela fala de um jeito muito leve, e ela fala assim que ela se assustou e que ela perguntou assim, mas por que você me trouxe de toalha? Nem esperou eu vestir uma roupa. Meu Deus! Amiga, e a Mônica, ela é muito incrível, ela é muito inteligente. E aí, tipo assim, eu tenho muito carinho. E aí eu fico pensando, eu lembro que na época, quando eu saí da sala nesse dia, pra quem não sabe, eu já fui de igreja evangélica por 11 anos, da Bleia. Inclusive, teorias da conspiração tem muito a ver com igreja evangélica também. Sim. E aí, e aí a gente vai comentar sobre esse ponto ainda nesse episódio, mas na época, quando eu saí da sala, eu ainda era da igreja, minha mãe também. E aí minha mãe falou assim: você não vai pesquisar, você não vai pedir esses livros pra ela, você não vai ver sobre isso, e lá. E aí seguiu o baile e não aconteceu realmente, nunca pude conversar com a Mônica melhor sobre isso, e nem, tipo. E sempre tive curiosidade de entender mais sobre ufologia e tal, e já cheguei a pesquisar algumas vezes, mas nunca me aprofundei, sabe? E uma das coisas que eu mais me arrependo na vida é de não ter tido a oportunidade de, tipo, de entender com ela, sabe? Porque ela entende muito disso, sabe? De ter podido experienciar mais e aprender mais com ela sobre isso na época. É triste, gatas. Queria. Mas eu acredito, amiga. Eu acredito, sobretudo nesse rolê de ufologia, já foi confirmado, né? Não é uma teoria na real, sabe? A NASA já confirmou que existe. Eles não sabem identificar nem dizer o que é, mas que existe. E que por diversas vezes no decorrer da história do nosso mundo, né? Do nosso planeta, já houveram visitas de seres não identificados, que a gente não tem ali conhecimento do que se trata. Tanto é que, não sei se vocês conhecem também, tem um quadro muito famoso, eu não sei se é do Monet, se é do Da Vinci, tem algumas obras. A própria Mona Lisa carrega aí consigo, como chama? Teorias a respeito. Tem alguns Umas quadros, mensagens eu não vou lembrar. subliminares. Mensagens subliminares. Tem um quadro muito famoso que eu tenho certeza que qualquer um de vocês que está ouvindo aqui já viu. Eu só não vou lembrar qual é o quadro, mas onde claramente o pintor, e é um pintor da era tipo renascentista, muito antigo, ele pinta, você consegue ver claramente ali na obra uma nave espacial. E tipo, como que naquela época se falava sobre nave espacial, sabe? De onde? Como? Como ele tinha conhecimento a respeito disso? Essa pauta já era falada, sabe? Então eu acredito super enfim, que existe. Ah, eu sou dessas. E vocês, cara, você lembra qual foi a última que você teve contato, assim, alguma coisa que te impressionou? Ai, amiga, eu tive contato, mas foi muito pouco. Eu lembro que foi numa conversa que eu tava tendo com uns amigos. A gente tinha acabado de sair do trabalho e a gente foi pra uma rua deserta lá, porque eles gostam de, né, dar uma puxada no verdinho, sabe? E a gente tava tendo uma conversa sobre a vida, coisas normais e tal. Aí a gente passou por uma rua lá que tinha um carro que ele tava com o símbolo da maçonaria. Aí eles começaram a falar, tipo, que aquele bairro que a gente tava tinha muito maçom. Muito, 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 muito. Aí, tipo, eu não conheço quase De nada. SBC mesmo? Oi? De SBC mesmo? Sim, amiga, sim, de São Ah, Bernardo eu mesmo. sei! Do ladinho Inclusive, do ladinho do Shopping São Bernardo Plaza. inclusive em São Bernardo tem vários monumentos em praças que são maçônicos. Sim, Da- sim, sim, sim. Sim, sim. Tem um perto do Shopping Metrópole, ali onde passa o trólebus. o trólebus, exatamente. Passado. Tem outro
Ai, caramba, eu não vou lembrar onde é, mas é perto da maternidade que minha mãe ganhou minha irmã. Eu sei que tem vários monumentos desses. Tipo assim, tem muita gente aqui tem muita gente. E minha amiga tava me contando, né, que, tipo, ela conhece, a mãe dela parece que conhece um cara que é da maçonaria e falou que, tipo, aqui em São Bernardo tem muita gente. E essa concentração de, tipo, fábrica, indústrias que tem aqui em São Bernardo é tudo com o envolvimento desses maçons. Meu Deus. Amigo, eu acredito super, porque desde que eu era criança eu ouvi essas coisas sobre São Bernardo. E, tipo assim, é real. Em São Bernardo tem muito. Tipo assim, tem essas que são explícitas, que nem essa que a Scarlett falou da linha do trólebus. Ela é claramente o símbolo da maçonaria e tal, desenhado. E tem escritos, assim, mas, tipo, em vários monumentos, em vários lugares de São Bernardo tem referências maçônicas e, tipo, inclusive essas explícitas e outras que, tipo, só quem entende, sabe? E aí, realmente, eu acredito super que tem algum babado, tipo, forte aí relacionado à maçonaria e por conta de tudo isso que tem, porque é muita coisa que tem aí. Se você joga no Google e pesquisa, gente, vocês acham que São Bernardo deve ter alguma concentração real ali. Gente, tipo assim, mas a maçonaria não é necessariamente uma teoria, né? Porque é uma religião, não é nem uma religião, não é considerada uma religião. Aí é que tá, tipo, o babado de teoria que eu tava falando, não tinha finalizado. Que, tipo, eles falaram, eles têm lá aquele babado deles, de que, tipo, um ajuda o outro e tal, pra crescer. É uma seita, né? Não, mas era isso. Peraí, rapidinho, cara, antes de você terminar. Mas o rolê é justamente esse, não é tipo a maçonaria em si, que é a teoria da conspiração. É que existem muitas teorias das conspirações por conta dos mistérios que estão inseridos ali na maçonaria, né? Ah, sim, aí eu concordo. Exatamente, tipo assim, existem muitas teorias de que, tipo, os maçons têm todos envolvimentos, pactos, bíblias com o Cthulhu, né? Todo mundo fala, e, tipo, é que nem eu tinha falado antes, eu não me aprofundei no assunto, a gente só comentou, tipo, bem supérfluo sobre isso, mas eu acho que foi a última que eu tive contato, foi sobre esse negócio da maçonaria. E eu acredito bastante que, tipo, aqui em São Bernardo tenha uma concentração de gente dessa seita, porque, meu, é sério, aqui, amiga, não sei se tu conhece um pouco de São Bernardo, Guigo. Gabs conhece, mas, tipo, amiga, aqui tem muita fábrica, tem muito desses negócios, e eles falam que todos eles têm envolvimento com maçonaria, todos. Isso acontece muito porque, enfim, eu não acredito no lance do... Porque eu conheço muito sobre maçonaria. Não porque assim, meu pai, já falei pra vocês, meu pai é judeu, e são coisas muito próximas uma da outra, assim, inclusive existem alguns judeus que eram maçons também, sabe? E eu não acredito, eu conheço algumas coisas a respeito, eu sei como os maçons costumam chamar as pessoas que falam sobre a maçonaria, porque nada não sai, né? Não, é algo muito restrito onde eles não falam. Mas as pessoas que, dentro da seita, pessoas que fofocam ou falam a respeito da seita para pessoas de fora, são chamados de goteiras, sabe? São as goteiras. E existem algumas goteiras que já chegaram até o meu conhecimento, né? Que já me falaram algumas coisas a respeito. Mas quanto a ser uma seita que tem algum pacto ou envolvimento com o diabo ou qualquer coisa assim, eu não acredito porque o que eu conheço a respeito dessa seita / religião é de que eles são extremamente unidos, né? Sim, muito unidos. Inclusive, para quem não sabe, existe aí, enfim, algumas coisas a respeito de que a nova ordem mundial surgiu a partir da maçonaria, né? Inclusive, alguns símbolos são muito próximos, ou até os mesmos, da nova ordem mundial e da maçonaria. Mas, enfim, eu não acredito porque as coisas que eu sei a respeito são de que eles são pessoas muito boas. Normalmente, a maioria dos maçons fazem doações para hospitais. Existem hospitais, inclusive, que têm símbolos maçônicos, porque se foram construídos a partir da comunidade maçônica que se junta para fazer doações, doar cestas básicas, ou eles mesmo
constroem hospitais, existem hospitais maçônicos, hospitais que prestam. Tem um hospital aqui em São Paulo, inclusive, que foi construído a partir de ajuda e colaboração da comunidade maçônica e etc., que eles se juntaram e fizeram esses hospitais. Não são poucos aqui em São Paulo, tem bastante. Se eu não me engano, eu não vou falar com 100% de certeza, mas uma dessas Santa Casas vem daí, né? Eles sempre foram muito ligados em prol de ajudar. Óbvio, eles se ajudam muito, porque eles trabalham nesse esquema de pirâmide, né? Onde um ajuda o outro a crescer, e ajuda o outro a crescer, e ajuda o outro a crescer, e os de baixo servirão aos de cima, e os de cima servirão ao pai, e etc. Mas eu não acredito que eles tenham um pacto com o diabo, nem nada disso, não. Eu acredito... Mas é uma teoria da conspiração já também, né? De quem, tipo, vem de fora e... Exatamente, era isso que eu ia falar. Mas não deixa de ser uma puta de uma teoria, né? Porque, tipo, é tão restrito, que cria-se esses mitos e que a gente não sabe até onde é real, até onde não é. Eu também já ouvi, sei de casos de algumas algumas coisinhas que eles têm que fazer que são meio suspeitas e etc. Então, não acredito, mas também se me falar que é verdade, eu também não vou dizer que não é, né, gato? Porque é babado. E eu já vou trazer mais uma que também, essa eu acredito, e desculpa, vocês vão acabar comigo, mas eu acredito que é no Clube dos 27. Não sei se vocês conhecem a teoria do Clube dos 27. Não. Sim, eu sou o número 7. Mas que é muito suspeita as mortes, né, de alguns artistas, e em sua maioria são artistas que ficaram muito grande, muito rápido, e que todos eles morreram com 27 anos, inclusive em mortes muito suspeitas, tipo Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, a outra lá do Janis Joplin, o cara lá do The Doors, enfim, artistas que morreram em datas muito próximas, com números muito simbólicos, em condições muito suspeitas e tal. Eu acredito que tem uma influência muito forte aí do rolê de Nova Ordem Mundial, e já vou entrar também nesse que eu acho que é a teoria mais, assim, que todo mundo conhece. Eu acredito, porque já vivenciei algumas coisas nesse sentido, que é a Márcia sensitiva, que é a Nova Ordem Mundial, né? Eu acredito bastante. Vocês acreditam? Ai, amigo, eu acredito. Eu acredito até, gata, nesse rolê do... gente... Ai, não vou falar isso não, porque senão... Pera, corta. Fala, amiga, fala. Não, porque senão as gatas vão achar que eu sou negacionista de vacina. Não vou falar isso não. Depois eu falo pra vocês no off. Não, mas assim, eu ia falar sobre isso também da vacina. E a gente não tá concordando. A gente tá trazendo aqui os fatos. Porque, tipo assim, eu acredito, amigo, que nem vocês já... Eu não sei se vocês já viram aquele filme Onde Está a Segunda. Tem na Netflix, qualquer coisa que vocês assistem. Que ele fala de um mundo distópico, onde a população, tipo, tem várias gravidez múltiplas. E aí tem uma menina, tal, uma família e tal, que tem 7 gêmeas, e aí elas passam a representar na sociedade o papel de uma pessoa. E elas recebem os nomes de dia da semana, e cada uma sai no dia do seu nome. E aí... tudo isso acontece. E aí, tipo, o que acontece? Como existem essas gravidez múltiplas, no filme mostra que o governo passa a colocar as pessoas em cápsulas e hibernar elas. Não é hibernar o nome, mas eu esqueci qual é o nome. E aí hiberna essas pessoas para quando o mundo tiver menos lotado, eles liberarem essas pessoas para viverem na sociedade. E aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Que existem técnicas de governo e tal, que isso com certeza é uma teoria conspiracionista, mas que eu acredito que pode ser real. Técnicas do governo de podar a nossa vida, sabe? Tipo, tanto é que se a gente for ver as populações... Controle populacional, né? Controle populacional. Se a gente for ver a história, tipo, ver que as pessoas antes viviam muito tempo a mais do que a gente, até se vocês acreditam na Bíblia, vocês vão ver, tipo, que as pessoas da Bíblia, na época bíblica, viviam muito mais tempo. Fora da Bíblia também, tipo, cientificamente já tem fatos que comprovam isso, que as pessoas viviam muito. A gente tem um porquê de se questionar do porquê a gente não vive tanto, né? Tipo, 100 anos é a nossa, assim, tipo... É o auge. Assim, o auge.
E apesar de, tipo, atualmente essa idade vir crescendo cada vez mais e a população estar se tornando velha novamente, mais velha do que nova, eu ainda acredito muito nisso, sabe? Que o governo, ele pode a gente ir isso de diversas formas. Seja pela alimentação, seja por, tipo, coisas que a gente tem que tomar ao longo da vida, enfim, qualquer coisa, gente. É o fato da nossa alimentação não ser saudável, de ser difícil ter alimentação saudável, o fato da gente não ter tempo, passar muito tempo trabalhando, da gente, tudo isso, tudo que envolve a nossa cultura, eu acredito que é justamente para que a gente não tenha vidas saudáveis, sabe? Que a gente não viva muito. Eu acredito nisso, principalmente da alimentação. Tem um meme muito famoso que eu tô solta e eu só vou pegar menino do pauzão. Eu acredito muito, gente, porque eu acredito muito, porque essa nova geração de jovens tem uns pauzão gigantesco que não tá no gibi. Gente, isso é eu nunca vi. alimentação, isso é hormônio. Eu acredito total, assim. Todo mundo é dotado hoje em dia, né? Mas eu nunca vi esse meme, não. Eu vou te mandar depois, que eu amo. Eu tô solta, é do Mamapoa, né? Ela tá na rua, assim, de roupa de academia, ela... Tô passando pra avisar que eu fui solta da cadeia e que eu tô aqui na captura. Se passar um homem do pauzão perto de mim, eu vou sentar até estourar esse pauzão dele. Chocada. Hoje eu vou pra prisão de novo. É incrível. Mas enfim, eu acredito super nesse rolê da alimentação, até porque a gente sabe, né, a quantidade de hormônios que estão sendo colocados no frango. A gente sabe a quantidade de pizza que a Gabs come. Em tudo quanto é coisa que a gente... que louca, do nada. Do nada, doida. De tudo quanto é coisa que a gente come, a quantidade de hormônios, né? Os frangos, a gente vê que uma galinha não tem o tamanho de um frango que a gente compra no mercado. E isso é porque a quantidade de hormônio que é injetado ali para que esse frango fique gigantesco. E a gente consome tudo isso. Tanto é que as meninas, né? Hoje em dia a gente vê meninas novas, assim, já com peito, com um corpo muito, né, avançado e tal, as crianças cada dia menos crianças e mais adultas e tal, e isso muito por conta da alimentação, do que consome e etc. E eu digo mais também, né? Eu acho que os principais pilares desse rolê da nova ordem mundial tem esses 3 principais pontos aí. Um deles é um que o Gabs falou, que é o da alimentação. O outro é o controle populacional. E o outro que eu acho que é a cabeça de tudo isso, que é a mídia, que é o artista, que é essa glamorização, essa coisa toda que vende para a sociedade uma realidade que a gente vai consumindo e se conformando e aceitando e recebendo, sabe? Tipo, eu acredito em algumas coisas, por exemplo, eu vejo esse rolê da Beyoncé, que a Beyoncé tá no topo da nova ordem mundial. Eu acredito em algumas coisas no que se relaciona a artistas, porque eu já vivi algumas coisas, eu já vi algumas histórias em bastidores, assim, e também porque tá aí na cara, né, gente? Não é possível que vocês nunca prestaram atenção que não tem uma foto de um artista internacional que não faça referência ao olho, que tudo vê. Sim. Pega qualquer foto, pega de Beyoncé a, sei lá... Katy Perry. Katy Perry é uma das principais, assim, né? É o que eles chamam de escravas beta, assim, e isso vem de muito novo, a construção. Você vê Beyoncé fazendo referência a um olho, Gaga, Ariana Grande, Katy Perry, essas divas, todas elas, pega qualquer uma, todas elas têm alguma foto fazendo referência a isso. Todas elas têm alguma foto fazendo referência à pirâmide, né, que é um dos símbolos maçônicos e também um dos símbolos da nova ordem mundial. Borboleta, para quem não conhece, a borboleta monarca, que tá sempre muito relacionada a controle mental. Para mim, eu que assisti o documentário da Britney, por exemplo, muita coisa ali para mim se explica também por conta do que está por trás aí desses controladores da indústria musical,
Muito do que você ouve hoje é uma réplica do que se ouvia nos anos 70, 80, 90, e esse ciclo gira sem parar, essa roda continua girando e a gente nem percebe que muitas das coisas que a gente consome hoje, a gente não consome porque gosta, a gente consome porque vem subliminarmente na nossa cabeça desde pequeno, Aí a gente cai também na teoria da Disney, né, de que nos desenhos existem muitas mensagens subliminares, e isso já foi comprovado também, né? Os próprios estereótipos sociais levam a gente a isso também, né? Exatamente. Porque, tipo, as caixas que existem hoje em dia na nossa... E, gente, não tem como fugir de nada disso. Tipo, você pode, tipo, fugir um pouquinho, mas, tipo, não tem como fugir totalmente disso. Porque é uma coisa que tá fora, tipo, não tem pra onde você correr. Tipo, se você foge de um estereótipo, você entre outros. Tipo, todas essas coisas, não tem como você deixar de se alimentar, não tem como você deixar de tomar vacina, para de ser louca, vai tomar sim. Vai tipo assim, tomar sim. todo mundo vai morrer, esse tipo de coisa. Eu acredito que existe um certo controle sobre essas coisas, mas não tem o que a gente fazer, sabe? A gente não dá pra ser a louca, achar que a gente tá indivergente e querer conspirar contra o governo e fugir disso, porque isso não vai acontecer. Isso é uma coisa muito bem construída. Inclusive, que a gente não sabe nem quem anda por trás dessas coisas. Tipo assim, a gente vê presidente e governadores, todo esse pessoal que teoricamente comanda a gente, mas eles não mandam em nada também. É alguém muito maior que tá por trás deles, organizações muito maiores que ordenam tudo. A gente tem ódio do Bolsonaro porque ele é um babaca? Tem. Mas ele é só uma é só marionete, né? assim como o Lula ou qualquer outro. Tipo assim, nenhum deles tem controle real. Tipo, é uma coisa muito maior, sabe? Que vem desde muito antes. E até porque, que nem você falou, né? A gente acha que, por mais que qualquer coisa que você faça hoje em dia, você tá dentro disso, mesmo tentando ser divergente. Tipo, a internet, gente. A gente sabe que existe um algoritmo que te empurra para coisas que você acha que gosta, que na verdade você não gosta. É que você vê tanto, e a internet tá ali sempre te alimentando a continuar vendo aquilo e continuar consumindo, sabe? No outro documentário que é muito bom, quem não assistiu, pelo amor de Deus, vá assistir, porque isso também tem muito a ver com, cai no rolê de teoria, que é o Dilema das Redes. Vocês já viram esse documentário que tá na Netflix? Ele tem alguns episódios? Ou ele é uma coisa sequencial? só. Ele é uma coisa só. Não, tipo, eu já vi aqueles que são. pouco. Tem uns que são de temas específicos, eu já vi esse daí das redes, então eu não vi, não. Amigas, já viu Scarlett? Não, eu nunca vi. Amiga, vão ver. É um documentário que foi criado a partir de pessoas, as principais pessoas que desenvolveram os principais aplicativos que a gente consome hoje. E neles estão Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, enfim, Snapchat, todos esses aplicativos, os CEOs, os antigos CEOs, os desenvolvedores, os primeiros desenvolvedores, eles fizeram um documentário contando as coisas que estão por trás disso. Amiga, depois que eu assisti, eu fiquei, tipo, uns 15 dias com medo de rede social. Amiga, a prova, existe um teste muito fácil da gente perceber o quanto a gente é controlado, tipo, nas coisas que a gente tem acesso, que é tipo, que nem esses dias eu tava vendo o pessoal falando que o pessoal tava, qual foi o último paredão? Do Rodolfo? Rodolfo. Não, mas quem mais tava junto? Rodolfo, Gil e Caio. Rodolfo, Gil e Caio. E aí eu vi o pessoal falando, tipo, que estavam falando tal coisa sobre o Rodolfo e tava tendo muito apoio e não sei o que lá, e que o Rodolfo ia ficar. Eu falei assim, gente, eu não vi ninguém apoiando o Rodolfo. Tipo assim, é só a gente perceber que a gente sempre vai estar nichado em algum canto. E, tipo, as coisas que aparecem pra gente, as pessoas que aparecem pra gente, a gente sempre vai estar num nicho. E aí, tipo, assim, eu olho minha timeline, tipo, quando eu vi isso, eu falei assim, gente, eu não vi absolutamente ninguém falando o contrário do que eu tô vendo aqui, que é o apoio, tipo, ao Gil. E aí eu olhei assim, eu falei assim, não é só pelas pessoas que eu sigo, porque até as recomendações aparecem só coisa semelhante, nada foge. Tipo, minha timeline inteira, apoio ao Gil. Então, tipo assim, só reparem o quanto tudo que você olha tá muito, tipo, semelhante uma coisa na outra. Então você é lixado de qualquer jeito. É o famoso algoritmo. E, amiga, de verdade, você que gosta desse rolê de entender melhor o funcionamento das coisas, você vai amar. Porque, tipo, gente, eles jogam todas as verdades na sua
cara. Tipo assim, por que que 90% das redes sociais que a gente consome hoje tem o formato carrossel? O que é o formato carrossel? Você vai subindo, 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 subindo. Por quê? É do ser humano, já foi criado anterior a essas redes sociais, já foi criado na nossa cabeça o costume de Carrossel, querer... não é roda gigante? roda Carrossel não gigante. sobe. Roda gigante, perdão. Porque já foi criado no nosso inconsciente o costume de que o ser humano precisa terminar as coisas. Terminar as coisas. Então, a gente fica naquele looping infinito tentando Chocado. terminar de ver tudo. E a gente não consegue. Aí, depois disso, criaram o quê? O sistema carrossel, que veio através do quê? Dos stories. Certamente, qualquer um de vocês que está ouvindo aqui já passou mais de 40, 50, uma hora tentando terminar os stories. Sim. Ai, eu sempre. Outra coisa que eles... E assim, o que eu tô explicando aqui é o básico, mas lá eles Isso fala nesse documentário? Aham. Eles explicam, Chocado. amiga, eles explicam a funcionalidade de cada rede, porque são as pessoas que desenvolveram aquilo e por que elas não estão mais trabalhando nessas redes. Porque elas se rebelaram e resolveram, tipo, não, a gente está criando uma doença na humanidade. E a gente precisa criar uma solução. Só que as pessoas que estão acima dessas pessoas disseram, cale-se, fique quieto, não fale e você está demitido. E aí eles, amiga, até para você ter uma noção, a ansiedade, eles explicam a ansiedade que o ser humano está sentindo nessa geração. Isso já foi criado e já foi pensado muito antes. E essa ansiedade, ela foi sendo embutida na gente desde muito cedo. Para você ter uma noção, eles explicam que o algoritmo foi pensado, por exemplo, eu vou pegar o Instagram como exemplo, mas eles falam disso desde antes, do Orkut, por exemplo. Que tipo, você já parou para perceber que o que essas redes querem que a gente faça? Que a gente fique preso nelas, certo? Exato. E como eles tudo é pensado para que você continue preso na tela do seu smartphone. E aí eles mostram, tipo, um outro exemplo. Quando você tá trocando mensagem com as pessoas, sabe aqueles 3 pontinhos que aparecem pra gente de tipo, fulano está digitando? Isso eles desenvolveram para que você continue, porque o que acontecia antes disso ser desenvolvido? Você saía e esperava. A gente tava trocando uma mensagem, de repente você sai, e a partir do momento que você sai, é mais difícil te reter, te trazer de volta. Porque existem fatores externos, sei lá, você tem que lavar uma louça, lavar uma roupa, aí você deixa o celular e esquece. E aí, a partir do momento em que você sai dessa matrix, né, sai dessa realidade que é a internet, você entra em contato com a realidade natural. E aí, a probabilidade de você demorar para voltar é muito grande. Então, eles desenvolveram os 3 pontinhos. Porque você manda uma mensagem, às vezes, a outra pessoa que está do outro lado, ela nem está te mandando uma mensagem, mas aparece os 3 pontinhos para que você continue ali esperando o retorno da sua mensagem. Que horror, mano. É umas coisas assim que deixa a gente muito chocado. Sabe? Mas a gente percebe o quanto tá na cara e previsível, assim, a gente realmente não se dá conta, né? E eu acho que isso daí também já é um outro plano, né? Tipo, porque é tudo muito visível, é tudo muito crível. Mas, tipo, Sim. como é que a gente não se dá conta disso sozinho, sabe? Tipo, outra um coisa bagulho que muito... Outra coisa que eles mostram no documentário, amiga, é que, tipo assim, já aconteceu com você, de você estar conversando, a gente tá conversando aqui no podcast, aí a gente fala de, tipo assim, sei lá, a Scarlett fala, eu preciso comprar uma peruca nova, eu tô afim de comprar uma peruca, uma lace laranja. Já aconteceu de vocês saírem daqui, entrar no Instagram e o que te aparece é um anúncio de peruca? Já, Total. amiga, sempre acontece. Total. Ou de você falar assim, ai, gente, eu quero comprar. Eu sei porque isso acontece direto comigo e agora, depois que eu assisti o documentário, eu sei como funciona. Mas, sei lá, a gente tá falando sobre teorias da conspiração. A gente sai daqui, a gente entra no YouTube, os indicados pra gente vai ser teoria da conspiração. Amiga, aconteceu comigo essa semana. Eu ia falar isso comigo também. Eu tava falando acho que eu falei com a Gabs, inclusive, no dia que a gente ia ligar pra você, que essa cachorra sumiu, inclusive.
eu falei pra Gabs, eu acho que eu vou trocar de celular. Por quê? O celular da minha mãe caiu no vaso. Eu contei isso pra você também, né? E falei, eu vou comprar outro celular, mas eu não tenho dinheiro. Bicha, essa semana, o tanto de coisa de consiga crédito, consiga cartão de crédito, consiga empréstimo, que tá aparecendo pra mim, não tá escrito, bicha. Acontece. E sabe o que é isso? Eles explicam, sabe o que é isso? A gente nunca, repito, você que tá ouvindo e vocês meninas, nunca estamos desligados. Tudo, qualquer aparelho doméstico que você tenha em casa tem, é óbvio que tem acesso à internet, Wi-Fi ou Tem qualquer uma coisa escuta assim. do governo. Tem câmera. É uma teoria também, né? É uma teoria também, mas eles explicam que tem câmera. Por exemplo, se o seu celular é um iPhone, ele tem a Siri. Se ele tem a Siri, ela está linkada com, enfim, um mecanismo que faz buscas e que, enfim, seu celular, se ele não estiver 100% desligado, ele serve como uma escuta. E se ele está te escutando, ele vai estar trabalhando em prol de trazer consumo, coisas para você. Sim. Então, aí eles mostram que, tipo, durante o documentário, esses CEOs, essas pessoas, eles estão explicando, e tem sempre uma espécie de simulação, sabe? Eles, tipo umas historinhas que eles mostram isso na prática, sabe? E aí, eles mostram que, tipo assim, tem uma família onde o menino quer ganhar uma mesada para trocar de celular. E aí, o que os pais deles fazem? Se você quiser ganhar um celular, então vamos fazer o seguinte: a mãe dele pega o celular dele, coloca dentro de uma caixa, tranca ela e aí ela fala: se você conseguir ficar uma semana sem usar esse celular, a gente vai te dar dinheiro para comprar um novo. E aí vira um desespero. E aí o que as pessoas que estão por trás dessas redes começam a fazer? Tipo, começam a fazer de tudo para que você precise de um celular. Tudo. Aí o que eles fazem? Bom, eu não consigo falar mais com o Gabriel. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a mandar coisas que façam com que as pessoas próximas do Gabriel façam com que ele use o celular. Aí o que acontece? Sei lá, eles, bugam o Instagram da Scarlett. Pra quê? Pra fazer com que a Scarlett mande uma mensagem pro Gabriel. Amigo, o seu Instagram também tá bugado? E aí, Aí eles mostram lá, né? Tipo, as pessoas começam a mandar mensagem pra ele e ele tá vendo o celular dele lá trancado naquela caixa de acrílico ali, toda hora mandando mensagem pra que ele pegue o celular. Porque sem saber se é alguma coisa urgente, se é alguma fofoca, se é alguma notícia. Aí, por exemplo, a menina que ele gosta na escola, ele tem o Tinder no celular, a menina também. De repente, o que eles fazem? Eles mandam o perfil do menino pra menina no Tinder. Só que antes dela, porque aí é intrínseco, né? Tem a ver com gosto e tal, e etc. Então, o que eles começam a fazer? Tudo que aparece no Instagram pra essa menina tem correlação com ele. Tudo. Tipo, os caras que aparecem para aquela menina têm rostos muito parecidos com o dele. Eles vão começando a embutir uma beleza específica que se parece muito com o daquele menino, para que aquela menina, durante alguns dias, só tenha aquela imagem na cabeça dela. E aí o que acontece? Quando eles mandam o perfil do menino no Tinder para ela dá like no menino. E ele já tinha dado like para ela. E aí aparece o que? A mensagem no Tinder: fulana te deu like. E a menina da escola que ele é apaixonado. Então, isso, até os casais que se formam são produto criado, e que tudo isso foi criado exatamente para ser assim. Para que você fique preso, para que os perfis que você se apaixona são perfis que estão ali na sua rede, frequentemente você não percebe. Se você gosta de menino sem tatuagem, aí de repente você começa a gostar de menino com tatuagem. Se você for ver na sua timeline, só tem coisas de tatuagem na sua timeline. E aí você começa a se interessar por tatuagem. E aí, de repente, você começa a se interessar por meninos com tatuagem. E aí vira um ciclo sem fim, sabe? Essa semana me aconteceu uma coisa. Ai, desculpa. E assistam, gente, O Dilema das Redes. Vocês Eu mesmo precisam vou ver. Essa semana me aconteceu uma coisa muito parecida também, que foi tipo, eu fiz algumas compras na Amazon, né?
E Uhum. dentre essas compras eu comprei livro de um autor. E Uhum. aí, quando. Tipo assim, eu sigo esse autor, porque eu já tenho um outro livro dele. Só que assim, eu não tava mais. Apesar de eu seguir ele, como eu sigo muita gente, ele não tava mais aparecendo com frequência pra mim. E simplesmente depois que eu comprei, tipo, o livro dele na Amazon, gatas. Tipo assim, eu até pensei na hora, tipo assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo mais coisa dele. E aí, tipo assim, comprei o livro, tudo bem. Entrei no meu Twitter e no meu Instagram, os stories dele tá aparecendo em primeiro direto. E nisso não tava acontecendo, porque eu sei quem aparece em primeiro. A gente sabe, né? Tipo, quem é que sempre Aham. aparece em primeiro. Sim. Os stories dele aparecendo em primeiro direto no Twitter. Absolutamente, eu até entrei no perfil dele pra conferir. Tipo assim, absolutamente todos os últimos tweets dele estão aparecendo pra mim agora, na minha timeline. Meu Deus. E aí eu fiquei assustado, e aí eu fiquei, porque eu reparei, né, tipo assim, é que nem eu falei, na hora que eu fui comprar o livro dele, eu olhei assim e falei assim, nossa, verdade, faz tanto tempo que eu não vejo mais coisas dele, conteúdos que ele tá produzindo, e aí simplesmente começou a aparecer de novo na minha timeline, e eu nem fiz nada, Amiga, além de comprar o livro. e até se você parar pra perceber, tem uma coisa que eu quero muito falar com vocês, que cai exatamente nisso, mas já vou deixar avisado pra você que não, assim, assista esse documentário. E vou dizer mais uma coisa que é assim, pra vocês verem como são as coisas. Depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei com medo de rede social. Só que sabe o que me aconteceu? Aí eu achei assim, ai, tô muito pirado nisso, isso é muito coisa da minha cabeça, muito teoria da conspiração da minha cabeça. O Diga. que aconteceu? Eu comecei a, tipo, não querer usar redes sociais. Eu fiquei um tempinho afastado, né? Sabe o que me aconteceu? Amiga, no dia que eu postei uma foto, essa foto foi, tipo assim, a foto que mais bombou na minha vida. Na minha vida. Os meus stories bombaram, assim, num nível que eu falei, que é isso? Tipo, gente, 1.800 pessoas vendo meus stories, pra mim já é comum. Mas, tipo, 5.000, 10.000 pessoas vendo stories, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí eu fui comentar com uma outra pessoa que tinha assistido comigo, na época, esse documentário. E a mesma coisa aconteceu com a pessoa. Tipo, ela não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa, sei lá, que faz nenhum trabalho público, nem nada assim. Ela postou uma foto, a foto dela engajou num nível que puxou ele de volta pra rede. Chocado, mas não surpreso, confesso, porque, tipo assim, se a gente passa, sei lá, 3 dias, 4 dias sem postar nada, e quando a gente posta, a entrega é grande, geralmente, né? Tipo, se a gente passa algum pouquinho, mesmo que seja um tempo curto, o Instagram, ele entrega uma quantidade boa, e aí você vai e fica instigado a querer postar mais, porque você tá vendo, nossa, tá entregando. E aí você vai postando mais, e aí vê que isso não acontece. Porque eles fazem isso justamente pra prender você, porque pra você achar, nossa, tá funcionando, não deveria ter saído, né? Exatamente. E aí é que eu ia falar uma outra coisa que eu não sei se já aconteceu com vocês também, mas que acontece frequentemente comigo. Que, de repente, pessoas que eu sigo, que eu gosto, que são amigas e etc., de repente eu não estou mais seguindo essas pessoas e, de repente, a publicação delas não aparecem mais pra mim. Sim. E aí quando eu vou ver, tipo assim, mas eu não parei de seguir essa pessoa. Como isso aconteceu? Sabe? Tipo, como isso aconteceu? E aí, tipo, cai naquela coisa de, tipo, o Instagram, essa rede social, ela quer te puxar pra um outro lugar, não mais pra aquele lugar que você tava antes, não mais pra aquela pessoa, não mais pro conteúdo daquela pessoa. Ela agora, Chocado. nesse momento, o que eles precisam é que você consuma tal coisa, fomente tal coisa. Então, eles cancelam, se eles sabem que você, que nem você falou do menino do livro, do autor do livro, tipo, se eles sabem que você consumia muito aquele conteúdo. Eu não sei qual é o conteúdo que esse autor costuma falar nas redes dele e tal. E aí você estava, na época, consumindo muito aquilo. E, de repente, as redes querem que você vá para um outro lugar, que você consuma uma outra coisa, e eles veem que você é muito fissurado, ou que você vê muito, consome muito o conteúdo daquela pessoa. Aí eles vão e, tipo, vamos eliminar essa pessoa das redes sociais dele para que ele se incline pro que a gente quer que ele se incline. E aí te impulsiona, te leva para aquele lugar. Entendeu? Nossa, faz muito sentido. Eu, tipo assim, isso já aconteceu comigo algumas vezes, deu de repente, quando eu penso que não, tipo, gente, como assim? Sabe? Como eu não tô mais seguindo essa pessoa, se eu sigo ela, se eu gosto dessa pessoa, se eu... Acontece horrores. Então, assim, Amiga, gente... outra coisa que eu tava
outra coisa que eu tava reparando é que, tipo, você já viu aquela função do Instagram que, tipo, mostra as pessoas com quem você teve menos interação? Não, Já. Eu Eu já. não lembro onde é isso. Pera. eu nunca vi isso. É Eu vou quando você tentar. aperta no coraçãozinho lá que mostra, tipo, quem começou a te seguir. Não, não é não. Não Ai, não é, sei. menina. É tipo. É indo para as configurações, mexendo em alguma coisa lá. Pera. É quando você clica no seu perfil e aí você clica em quem você tá seguindo. Nos seus seguidores. Não, no caso, nos seus seguidores não, em quem você segue. Gente, eu nunca vi isso. Pera, deixa eu ver. Você abre quem você tá seguindo, aí teve lá pessoas com quem você menos teve interação. Amiga, E os mais mostrados no feed embaixo. isso. Essa semana passada eu tava olhando esse negócio e, tipo assim, pessoas com que eu interajo praticamente todos os dias estavam aparecendo nessa lista. Meu Deus, eu tô olhando isso agora. E pessoas que, tipo, não aparecem no meu feed mostrando nos mais mostrados do feed. Gente. Sim. Que Inclusive, é ó, justamente pra direcionar, né? Igual o Guigo falou. Sim, menina, ó, tem uma amiga minha aqui que, tipo, ela tá nos mais mostrados no feed. Só que, mano, eu não vejo publicação dela tem 50 mil anos. Tem muito tempo. E tem um conhecido meu que, tipo, eu conheci ele no show da Pablo, que eu não tinha ninguém pra ir comigo. A gente se conversou no grupo de quem ia pro show. A gente fez amizade e falou, vamos juntas. Vamos juntas. Esse menino nunca mais apareceu publicação pra mim. E ele tá nos mais mostrados do feed. Ai, amiga, eu já tô, assim, bem. Cagada. Tipo, cada vez mais meio que saindo das redes, assim. É óbvio que eu tenho que estar, porque meu trabalho exige isso, mas eu tô tentando tornar isso o menos pessoal possível, sabe? Aham, mas eu Tipo, acho que é muito sobre. É que nem eu tinha falado, amigo. Eu acho que isso são coisas que, tipo assim, a gente pode, a partir do momento que a gente tem consciência, tentar, tipo, dar uma controlada. Mas querendo ou não, são coisas que socialmente, culturalmente já fazem tão parte que não tem como fugir 100%. E, né, e, tipo assim, no seu caso tem o exatamente. rolê do emprego, mas até fora disso, a vida, tipo, profissional, estudantil, qualquer coisa, até mesmo, tipo, das nossas relações de amizade, família, de alguma forma vai puxar a gente pra isso, a gente vai precisar. Não tem como fugir. Sim, amiga. E- E eu tava percebendo que, assim, eu, graças ao meu bom Jesus, sempre tive uma autoestima bacana, sempre tive uma cabeça boa nesse sentido. E há um tempinho atrás, tá, gente? Isso não é agora, não. Há um tempo atrás, eu tava começando a perceber que a minha autoestima tava sendo construída com base em rede social, sabe? Antes de eu me tornar uma grande gostosa. Depois eu me tornei uma grande gostosa e caguei pra isso. Mas eu comecei a. É porque eu já assisti esse documentário e vai fazer um ano e pouco atrás. E aí, amiga, eu comecei a perceber isso, sabe? O quanto até a nossa autoestima, ela vem com base nisso, assim, sabe? E quando você começa a entender que a sua autoestima não depende nem da avaliação do outro, nem do quanto você posta ou do quanto você não posta e etc. Eu sempre fui muito reservado com a minha vida pessoal. Mas aí eu comecei a ficar redobrado, sabe? De tipo, Uhum. não, Amigo, mas isso é não, muito não, real, não, não, sabe? não. Porque eu vejo muitos, tipo assim, amigos e, tipo, eu vejo que esse era um comportamento que eu tinha quando eu era mais jovem. E que a partir do momento em que eu ouvi que isso era prejudicial, tipo, eu tentei mudar isso, consegui mudar, graças a Deus, e hoje eu tô bem, tô zen. Que é, tipo, o fato da gente, tipo, sei lá, ver alguém que a gente é muito admirável aos nossos olhos, achar uma pessoa muito gata, muito gostosa, muito tudo. E, tipo assim, num nível assim, sabe? Uau! Tipo, Uhum. e aí a gente quer o quê? Quer ver mais daquilo. E aí a gente começa a seguir essa pessoa. E aí, tipo assim, gata, pra que que você tá seguindo de fato, sabe? É só por causa, tipo, do agrado físico? E aí, tipo, esse tipo de coisa gera justamente o quê? Isso daí que você falou, sabe? Tipo, é um parâmetro de uma identificação que provavelmente você não vai ter. Porque, tipo, Aham. você não tá admirado com aquilo porque é uma coisa que, tipo, é da tua realidade, porque é uma coisa que, tipo, de identificação pessoal. Você tá admirado justamente pelo contrário, porque aquilo ali pra você é uma beleza surreal. É um feed muito lindo, muito bem projetado. Porque aquela Uhum.
é a vida que você queria ter de viagens e tal. E isso é fato, gente. Se vocês querem ter uma vida saudável, tipo, nesse sentido, assim, tipo, de não sofrer gatilhos em rede social, siga aquilo que te agrada de fato, e não aquilo que é bem visto aos teus olhos, sabe? Não aquilo que é, Amiga, tipo. é isso, Acho que é isso. é isso. Eu acho que, é óbvio, eu não, hoje em dia entendo e não responsabilizo mais. Mas eu passei a entender que, assim, se o seu artista, se o seu influencer, a pessoa que você consome, ela vende uma vida que não é a vida real, essa pessoa ela está sendo criminosa e irresponsável, sabe? Uhum. Porque, gata, pra mim, eu vou falar de mim, tá? Eu não tô jogando shade pra ninguém aqui. Mas, pra mim, a gente vivendo numa pandemia infinita, numa quarentena que não acaba nunca, infinita também, ver pessoas vendendo saúde mental, vida, lifestyle, viagens, pratos bonitos e etc., eu já entendi e me preocupa, sabe? Me preocupa, porque isso não é a realidade de 90% do nosso país, sabe? Inclusive, eu acho que a gente devia fazer um episódio só sobre isso. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. Mas é isso, acho que falamos sobre essa teoria que se espalhou aí, né? A nova ordem mundial tá em todo canto, não adianta fugir. Alguém tem mais alguma teoria aí que precisa ser falada? Acho que a gente podia, só antes de finalizar, falar um pouco sobre as teorias bíblicas. As teorias bíblicas? Não, é que eu tinha falado que eu cresci na Bleia, e na Bleia tem muito isso. Pra quem não sabe, a Bleia é a Assembleia de Deus, eu fui evangélico, e tipo assim, gente, tem uma tour que ela é muito desse rolê da teoria da conspiração. Ai, a Bíblia é pesadíssima, né? Quando eu era adolescente, tipo, eu fazia parte do grupo de jovens e tal, e aí, tipo, eles passaram um DVD pra todo o grupo de jovens, tipo, pra alertando a gente e tal, tipo, dos perigos, das mensagens subliminares, de teorias de conspiração, e, tipo, a gente tava, tipo assim, a igreja inteira, tipo, isso daí rodou primeiramente pelo grupo de jovens, mas depois espalhou pra igreja inteira. Meu Deus. E aí foi um DVD, que ele tinha 2 cópias, eram 2 DVDs, mas eram iguais, o mesmo DVD. Eram 2 cópias que rodou praticamente todas as casas da igreja, tipo, pra poder falar sobre mensagem subliminar, sobre teorias de conspiração. E aí eles falando. E nesse DVD tinha, tipo, vídeos falando sobre Illuminati, tinha vídeos falando, tipo, mal do governo, falando que o governo tentava destruir as igrejas, e tinha, tipo, vídeo falando sobre, principalmente, mensagens subliminares que tinham nos filmes da Disney, mensagem subliminar da Xuxa. Enfim, esse DVD, ele causou um caos, um pânico, assim, tipo, porque a gente que era adolescente, tipo assim, adolescente que eu digo 11, 12 anos, 10 anos, tipo assim, início da adolescência, isso é real. Uhum. A gente entrou em pânico, tipo assim, eu e mais 2 amigos próximos, pelo menos, eu sei que a gente ficou em pânico. E aí, tipo, eu sei que quando eu assisti esse DVD, eu peguei todos os meus DVDs, tudo que eu tinha de mídia, de desenho animado, de tudo que eu tinha da Disney, que eu tinha muita coisa. Meu E Deus. aí eu peguei. E tipo assim, amigo, tinha alguns que eram original. Ai, tristeza. Porque eu era mimado no início da minha vida, né? Pelos meus tios, mas enfim. Aí eu sei que eu peguei, amiga, eu quebrei tudo que eu tinha em casa, que fosse de banda, de CD do RBD, CD do. Ah, enfim, do Bananas de Pijama. Eu quebrei tudo que eu tinha. Eu não fiquei com um DVD em casa. Tipo, eu quebrei tudo por causa desse bendito desse DVD que rodou a mocidade da igreja. E que no fim das contas, esse DVD parou na mão de alguém que não devolveu, não continuou rodando. E aí, bem no finalzinho, tipo, já tinha rodado quase todo mundo da igreja. E aí esse DVD parou, perdeu, ninguém sabe onde foi parar. Mas, gata, esse DVD era o auge, assim, tipo, eu nunca esqueço dele. Porque foi o pânico, assim, sabe? Foi quando A eu lavagem cerebral, né, gata? Além de lavagem cerebral, né? Foi quando eu comecei a ter medo de verdade, tipo, dessas coisas, teoria. Porque ela falava sobre Illuminati, falava sobre esse negócio de dominação mundial, falava sobre reptiliano, só que eles não usavam essa palavra, eu não lembro como era que eles explicavam, mas era basicamente a mesma coisa dos reptilianos, só que eles atribuíam outra figura, assim, sabe, outra nomenclatura. E mais esse rolê de mensagem subliminar, e aí tinha claramente todos os desenhos, fotos, tinha a entrevista do cara da Disney lá, do fundador, então, tipo, tinha umas coisas muito bizarras, assim, sabe, mas... É babado, tipo assim. E esse tipo de coisa. Amiga.
Pra quem cresceu na igreja na época de 2000 ou antes disso, eu não sei como é que é, mas eu cresci na época dos anos 2000. Quem cresceu nessa época sabe que isso acontecia muito, tipo, era muito pauta dentro de igreja, mensagens subliminares e conspiração e essas teorias da conspiração que eles levantam assim e tal. Hoje em dia eu nem sei como é que tá, porque eu não faço mais parte, mas na época tinha muito. Quem teve contato com a igreja nessa época sabe. Ai, amiga, olha, eu já ouvi falar sobre esse rolê do DVD. Minha irmã, a Marquiara, né, minha irmã mais velha, ela é também da Bleia até hoje. E eu me lembro que quando ela entrou na Bleia, existia um rolê assim, dessas histórias, assim. Mas eu nunca vi esse DVD, mas eu já ouvi muitos mitos a respeito disso. E tem mesmo, né? A gente sabe que a Assembleia também, gata, o que mais tem é mito, história e lavagem cerebral em torno dessas teorias aí que eles pegam Eles pra adoram, continuar né? adestrando, né? Eles Porque adoram. eu não posso generalizar todas as igrejas, mas algumas delas usam disso para basicamente colocar os seus fiéis na coleira. Até porque vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre religião, né? Então, para mim, não passa qualquer religião que te obrigue ou que te condicione a um determinado modo de vida. Para mim, ela já tá te adestrando, você tá virando o cachorrinho adestrado ali, fazendo o que ela quer. Então, mas... E tem outra muito. ferramenta do governo, né? Ai, desculpa, gente. Ah, gata, não sei. Eu só sei que não sei se vocês Ó, eu não sei, só sei que não sei se vocês sabem. Olha, caralho. Não sei se vocês sabem, mas é a única instituição no mundo que não paga imposto, né? Então, será que não tem nenhum vínculo não paga político? imposto, tem um livro que é o mais vendido do mundo até hoje. Será que não tem nenhum vínculo político? Tem no meio baitas disso? privilégios como bancadas e não vejo nenhuma outra religião tendo bancada. Exatamente. Enfim, gente, nem pesquisem, isso, né? explorem, Nem que vocês isso, vão né? descobrir várias coisas. Não é nem isso, né? Eu não preciso nem dizer que ontem estava tendo uma assembleia para definir se os cultos podem voltar a funcionar. Então, tipo assim. Agora vai falar sobre reunião de outras religiões, sobre Entende? matrizes Tipo, africanas. Vai ver se isso vai ser permitido para vocês por verem. que o catolicismo tem uma interferência tão grande no governo, né? Tanto o catolicismo quanto a evangélica, né? Que são as duas principais do cristianismo. Do cristianismo. Por que será que eles têm poder de voz, poder de voto no nosso governo, no nosso país, sabe? Inclusive, nem só isso, né, amigo? Mundo, né? Isso também, na verdade, mas, tipo, um rolê muito maior que isso, né? Porque define basicamente a nossa cultura. Nossa cultura, tipo, no sentido de crença, nossa cultura no sentido de atos, nossa cultura no sentido de, tipo, até mesmo dos estereótipos que existem na sociedade, tudo, tipo, tem alguma ligação ali, interferência do cristianismo. Do cristianismo, exatamente. Não é à toa, vale lembrar, não é à toa que o Vaticano é considerado um estado, como é que eu vou dizer isso? Um país dentro de um país onde quem governa aquilo ali não é os governantes do país, a religião. É a religião, é o Papa. De forma direta. E os diáconos que chama? Não sei. Eu não sei, amiga. Mas enfim. É diácono. O Vaticano fica onde? Na Itália. Na Itália. E não é o governo italiano que manda no Vaticano. E o Vaticano é uma cidade, basicamente, né? É um lugar ali dentro da Itália. Então, não é de se estranhar que peraí, o governo italiano não interfere nas decisões do Vaticano. E se até a gente, amiga, enquanto LGBT, se a gente for parar pra pensar, tipo, nos argumentos que o governo tem, que os políticos têm, de tipo, sobre gênero, sobre casamento entre pessoas LGBT, tudo isso, vai procurar quais são os argumentos do porquê isso não acontece de forma natural, e vocês descobrem onde está a raiz do problema. Exatamente. Então, você tocou num ponto que é fortíssimo, né? A gente também tem que levar em consideração que a igreja
como estatuto, né, a igreja como, enfim, como importância no mundo, tem aí uma influência muito grande dentro dessas teorias da conspiração, dentro desse rolê de nova ordem mundial, porque que tem alguns artefatos históricos, como tipo a primeira Bíblia, né? O que se entende por Bíblia, o primeiro livro sagrado que vem Que não lá, são de acesso público. que não é de acesso público, não é de acesso do mundo, é de posse do Vaticano. E que Aham. existe inclusive essa teoria, né, de que existem muito mais livros dentro da Bíblia que não estão na Bíblia. Existe o Evangelho segundo Maria Madalena, existe, enfim, só para vocês entenderem que, ou seja, a igreja, o cristianismo tem muita influência dentro desse rolê que a gente está falando de nova ordem mundial, né? Porque, peraí, se está acima do governo, se está acima... Como assim? Entende? Fica aí essa teoria. Fica aí Achei essa que teoria. esse episódio foi produtivo, eu gostei. E a gente nem falou, Do quê? sobre a teoria da conspiração a respeito do Big Brother Brasil, tá? A gente nem Mas falou. isso. E eu só tenho Eu tava- uma coisa pra dizer. Procurem no YouTube Sabrina Sato e Domini no Big Brother lendo o roteiro. Ou seja, se lá dentro Ai, eu vou não aproveitar entra que você falou de. não entra papel, não entra caneta, não entra nada disso, de onde sai o roteiro da Sabrina naquele vídeo? Eu vou aproveitar, a gente já vai correr pros quadros aqui que a gente tá atrasado, mas Sim, tipo é assim, verdade. vou aproveitar só que você tocou nesse assunto de reality pra dizer uma coisa. A Trinity the Tuck do RuPaul's Drag Race, ela tá postando essa semana várias vezes, tipo assim, ela tá sendo bem incisiva num assunto, e aí eu acompanhei ela essa semana e eu tô vendo que ela tá batendo essa tecla durante vários dias, Que ela tá assunto? falando sobre reality show. Que ela tá falando assim que, tipo, porque agora tá tendo a final da RuPaul's 13, né? Uhum. Se eu não me engano. E aí, tipo, parece que tá surgindo. Só mais uma vez, né? O que a internet ama fazer, um lance de hate aí pra cima de participantes. E aí ela tá falando, gente, eu não sei. E aí, tipo, ela falou umas coisas sobre reality shows, eles são extremamente editados, não se esqueçam disso, parem de jogar hate gratuito, e esse tipo de coisa, sabe? E aí Sim. ela deixando bem. Tipo assim, porque ela não pode falar diretamente, né? Porque querendo ou não, ela não é uma das que se divorciou Ela é uma winner, né? Ela não se divorciou do RuPaul, como algumas que se rebelaram aí depois, mas tipo, então ela não pode falar diretamente. Mas se vocês forem ver os tweets dela, vocês vão ver que ela tá dizendo claramente, gente, tudo é influenciável, para de ser louco. A visão que ela fala isso, tipo, ela só não tá falando diretamente, mas pelo texto, ela tá fazendo textão mesmo no Twitter. Fazendo praticamente trade, sabe? E aí, se você olha ali o que ela tá falando, você consegue catar que ela tá falando. Gente, além de editado, tem uma influência pra que as coisas aconteçam do jeito que tem que ser e pra que certas pessoas sejam certos personagens e recebam certo apelo do público e outros Grau de sejam atenção, repudiados né? pelo público. Então, tipo assim, entrem no perfil da Trinity e vejam lá no Twitter as coisas que ela tá falando. E também pesquisem isso que o Guigo falou, que vocês vão descobrir, gente. Reality show é tudo montagem. Exatamente. A gente pode ficar puto quando a gente associar com situações reais, mas não ficar puto necessariamente com as coisas que acontecem lá dentro. E, inclusive, a gente tem um episódio falando só sobre BBB aqui no podcast, mas eu vou deixar duas coisas no ar aqui para vocês. A minha chave de vencedores mudou quando eu acho, é uma teoria minha, que entendi o enredo dessa temporada. E ouça o que eu tô dizendo, é bom que vai ficar registrado. Quem vai ganhar esse Big Brother é o João. Ouçam o que eu tô dizendo, a data de hoje, dia 10 de abril. Quem vai ganhar esse BBB é o João. E daqui pra frente, o Big Brother vai começar a girar em torno de um enredo que traz o João como protagonista, não mais a Juliette. Mas acho que é isso. Temos, garotos. Temos! Acho que temos e foi por tudo esse episódio, hein? Caraca! Eu não achei muito não, porque vocês estavam presentes. Foi tudo. Gente, agora chegou nosso momento aqui de puxar as indicações indicativas, como diz mamãe. Chegou Que o mamãe momento- que diz isso? Oxi. Ah, Guigo. Não é ela que diz isso, não, sou eu. Não, Tá amiga, bom. você fala porque você começou a zoar com a cara dela por ela ter falado isso. Quem é que gera, né? A Madrinha. Não, indicações indicativas,
Indicações indicativas, quem trouxe foi eu. O que a Guigo trouxe é muita caralhação. O quadro de indicações que a gente indica coisas. Não. O indicações indicativas você começou a falar porque ela falou e você foi zoar com ela. Foi só isso foi. Então, mas foi eu repaginei, ela traz querida. a matéria-prima, ela traz a matéria-prima. Mas eu refino aquilo que é bruto, entendeu? Cala a boca e roda a vinheta. É muita caralhação! É muita caralhação! Ai, que ódio dessa vagabunda. É muita caralhação! Eu vim aqui pra causar. Esse episódio foi muito paz e amor. Eu tô cansado disso. Que não é romance. É hora de dar indicação, então cala sua boca e indique. Calma. Eu posso começar, então? Então eu vou começar. A minha indicação de hoje é um perfil no Instagram. É um perfil de artes. Que tem várias ilustrações. E é de um artista que ele é uma pessoa LGBT, que é o Lunicórnio, L-U-N-E Córnio. E aí tem muitas ilustrações belíssimas e muito fofas e românticas. São publicações do pessoal do Vale mesmo, e o Luni, ele é uma pessoa não binária. Então ele representa muito as pessoas trans nas artes que ele faz. E aí ele traz não só pessoas não binárias nas artes deles, mas pessoas de diversas outras identidades de gênero trans. E às vezes ele traz de fora disso também, que seja do Vale também. Mas é muito lindo, gente. Eu tô muito apaixonado pelo perfil do Luni. Pois eu quero ver, me mande. E Luni é um gato também, tô muito apaixonado. Tá. Gostaria de dizer. Eu quero falar, inclusive, que, bicha, tu tá ultimamente nesse rolê da arte, né? Amiga, eu tô consumindo muito mesmo, porque, assim... E tá certa. É melhor consumir arte do que consumir macho fazendo bosta na internet. Mas porque o feed fica tão mais leve, gente, quando vocês seguem umas coisas assim que são mais interessantes, sabe? Tipo, mais do que ficar vendo foto photoshopada. Ai, me poupe, vai. Preconceito nenhum, gente, mas eu prefiro o meu feed mais limpo. Eu gosto. Acho excelente. Minha indicação é essa. E a de vocês? A minha, eu vou indicar... Eu poderia indicar o Dilema das Redes, né? Que foi o documentário que eu falei que tem na Netflix. É um documentário com uma linguagem super legal, assim, super divertida. Eles falam sobre tudo isso que eu falei pra vocês de uma forma muito séria, mas o fato deles terem ali, tipo, um rolê de retratar aquilo dali numa simulação, como se fosse uma ceninha, como se fosse, tipo, linha direta, sabe? Antigamente, que tinha a história e aí tinha pessoas fazendo a história. Então, eles retratam isso de uma forma como se fosse um filme mesmo. Então, é bem divertido a linguagem e tal. Mas, aquelas, né? Eu poderia indicar isso, mas não vou indicar, porque eu vou indicar uma série de... Aliás, é uma docu-série, né? Um documentário/série que eu assisti essa semana e gostei bastante, que inclusive, eu tô assistindo pelo Globoplay, graças ao Marcelo. Marcelo, te amo, inclusive deixo registrado aqui, que me liberou o Globoplay dele, mas vai estar disponível, se eu não me engano, a partir dessa semana, agora, esse documentário, que é Sandy Júnior, eu esqueci qual é o nome, é Sandy Júnior, a história, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Sandy Júnior, a história, uma coisa assim. Na Globo, toda semana eles vão, acredito eu, que vão passar um episódio. Nossa História. Nossa História, isso. Sandy Júnior, Nossa História. Vai começar a passar agora, toda semana, depois do Big Brother, eu acho. Um episódio que conta a história de Sandy Júnior do começo ao fim, inclusive depois dessa volta, como foi e tal. E o que eu tenho pra dizer pode parecer, eu já assisti inteiro lá no Globoplay, quem tiver Globoplay vai assistir, porque vale muito a pena. Eu comecei assistindo pensando que ia ser mais uma baboseira água com açúcar, sem graça e contando tudo que eu já sabia. Mas, para além disso, para você que tem olhos atentos, vocês vão conseguir perceber muita coisa por trás dessa história e que tem várias mensagens subliminares ali, que quem acompanha a carreira de Sandy Júnior, ou quem gosta de Sandy Júnior, ou quem
enfim, entende um pouco desse universo midiático e etc., vai perceber várias coisas ali, porque a gente não pode esquecer que é Sandy Júnior, né, gente? Que eles sempre foram a família modelo e etc. Mas dentro do que está sendo dito ali, tem muita coisa subliminar que, se você se atentar, você vai entender claramente o que aconteceu, você vai entender. Eu já até falei com as meninas aqui que eu não achava o Júnior uma coisa, eu tinha uma percepção a respeito do Júnior, da dupla Sandy Júnior, e que depois de assistir o documentário eu chorei bastante, bastante mesmo. Pode ser porque eu estou sensível? Pode ser, mas também pode ser porque o enredo é muito interessante. E me assustei bastante com a história do Júnior e do quanto esse menino apanhou, assim, sabe? Apanhou da mídia, apanhou da sociedade, apanhou do mundo, apanhou de dentro para fora e de fora para dentro, fazendo até uma analogia a uma das músicas dele. Mas me impressionei bastante com o documentário. É um documentário bem forte, de certa forma. Assim, você entende o término e entende a volta e entende a importância disso para o mundo, para eles, enfim. É um documentário / série que eu indico muito, 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 muito. E que eu gostei bastante, assim, me surpreendeu, porque eu pensei que ia ser um besterol e não foi nada disso. É bem sério, gostei muito. Então, essa é a minha indicação. Globoplay, Sandy e Júnior. Nasce uma história. Foi tudo. Nossa história. Nossa história. Nasce uma história. A Stars Born. Nasce uma estrela. Nasce uma estrela, nasce uma história. A minha indicação de hoje é para uma princesinha que lançou. Aliás, lançou não, ela relançou uma de suas músicas do seu EP ontem, que é a Dona Tolentino. Oh, perfeito! Amiga, não tinha como eu não indicar essa música, tá tudo! Eu já gostava da primeira versão, e essa versão tá ainda, a Verity perfeita. Ele, não preciso nem falar, que é minha best e, perfeita, amiga. Tolentino, primeiramente um beijo pra tu. Quero agradecer. Acho que eu tenho que agradecer por essa música, porque assim, eu tô muito tocado por ela. Eu já ouvi ela assim umas 20 vezes. Eu já tinha escutado a primeira versão, inclusive falei com você sobre a primeira versão da música. Depois ouvi agora essa segunda versão, que vem com essa artista que eu não conhecia. Eu particularmente não conhecia ela, mas, gente, trouxe não sei, parece que tipo é o mesmo universo a música, mas ela trouxe ela para uma outra dimensão, uma outra paralela, atmosfera. Amiga, não sei se você também teve essa percepção, mas é uma música que parece muito tipo trilha de Crepúsculo, do último episódio de Crepúsculo, sabe? Total, amiga, tá total nessa vibe. Tipo, é muito gente,